Olá, meu povo de luz, como estão vocês? Eu tava morrendo de saudade, gente. Olha, eu demorei, mas é porque eu dei uma lida, uma relida, uma estudada, uma filtrada para poder trazer para vocês agora os simbolismos sobre os arcanos maiores. Eu espero que vocês gostem e vai sair. Eu tô gravando agora e a gente vai terminar. Já fizemos o dos arcanos menores, né? E agora nós vamos para o simbolismo oculto dos arcanos maiores. Vamos lá? Que saudades! Então é para já. O simbolismo oculto dos arcanos maiores. Muitos autores de livros de tarô dizem que as cartas são um sistema fechado que significam ou uma jornada espiritual ou o nosso caminhar nesta vida. Cada autor possui um tipo de visão. É como se o tarô fosse um conhecimento único, unificado, e cada arcano simbolizasse parte deste conhecimento. O problema central do tarô é que ninguém sabe qual é este conhecimento que o tarô na realidade está passando com a sua iconografia. Então, por causa disso, há imensa quantidade de publicações e pontos de vista. Alguns acreditam que o tarô reúne todo o conhecimento do Antigo Egito. Outros, que ele revela a cosmogênese. Ainda, os que acreditam que ele sintetiza todo o conhecimento do Torá. E que os 22 arcanos têm ligação com as 22 letras do alfabeto hebraico. Portanto, cada arcano passaria uma mensagem de acordo com o significado que cada letra tem. Ou, então, que o tarô seria os 22 caminhos da árvore da vida da Cabala. Que o tarô seria uma reunião de todo o conhecimento das seitas medievais, que o tarô seria apenas um registro histórico da sociedade medieval, que o tarô seria apenas uma manifestação artística, ou que ele conteria todos os segredos da humanidade, a revelação da obra divina. Nenhuma teoria anula a outra, porque incrivelmente o tarô consegue abraçar todas elas. Bom, depois desta breve introdução, vamos iniciar, tá bom? Uma coisa para tomar nota. Eu me baseei nas gravuras do tarô de Marsella, tá bom? Caso o deck de vocês seja diferente, é só dar uma pesquisadinha no tarô de Marsella, arcano por arcano, que vocês vão ver as associações. Depois disso, vocês podem começar a identificar essas associações através do deck que vocês usam, tá bom? Vamos começar então pelo mago. O personagem mago tem o rosto voltado para a direita, que simboliza o passado. Ele porta um chapéu com o símbolo do infinito, que é o número 8 deitado. E o número 8 representa um movimento de ação e reação. Esse chapéu mostra que a conexão do mago com os dois lados do cérebro, e é justamente no cérebro que temos a glândula pituitária, que nos liga ao reino espiritual. A hipófise é o primeiro assentamento do espírito. O segundo é o coração. Despertar a pituitária é um dos caminhos da iniciação. O segundo é expressar o amor. Por isso, o mago é conectado com o Uno. Tanto que o número da carta é o número 1. Na sua mesa de trabalho, ele contém todos os elementos dos 4 naipes dos arcanos menores. 2 facas representando o naipe de espadas, os copos representando o naipe de copas, a moeda na mão representando o naipe de ouros e o bastão na outra mão representando o naipe de paus. Esses naipes dos arcanos menores representam os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. E são esses 4 elementos que dão movimento à vida. Eles geram a vida do nosso planeta e até mesmo dentro de nós, pois são os 4 elementos que fazem a roda dos nossos chakras girarem. Podemos também fazer um paralelo com os 64 hexagramas do I Ching, que representam o movimento da vida. Ou seja, o mago é um arcano que inicia essa série dos 22 arcanos maiores.
Ele carrega em si o segredo dos arcanos menores também. Por isso, multiplicando esses 4 elementos pelo número de personagens da corte do tarô, que são 14, teremos o 56, o número, que é o número total dos arcanos menores. Ele carrega o segredo dos arcanos menores, entretanto, fala muito também dos 22 arcanos maiores. Reparem que sobre sua mesa se encontram dados que estão com as 3 faces viradas para nós, que estamos olhando para as cartas, mostrando os números 1, 2 e 4. Se somarmos 1 mais 2 mais 4, que é igual a 7, que é o número espiritual, e somando todos os números que estão nos dados, teremos o número 21, que é o arcano mundo. Significa que a jornada do tarô começa no mago e finaliza no mundo. Começa mostrando o mundo em sua forma primordial e finaliza com o arcano 21 no mundo, que é a construção do mundo material, e o arcano o louco, né? Que ele passa por esses extremos entre o arcano mago e o arcano mundo. Essa mesa em que o mago trabalha tem apenas 3 pés. A perna do mago, ela faz o 4º apoio para a mesa, para que a mesa, né, possua o equilíbrio. Isso nos mostra que a mesa de trabalho faz parte dele, assim como os elementos estão sobre a mesa. O mago, ele é conhecido como o alquimista, e assim, para os alquimistas, os equipamentos de trabalho fazem parte de si, já que é um trabalho de alma, um trabalho que exige presença espiritual e consciência acima de tudo. Assim também o mago faz o nosso alquimista do tarô, né? A sinergia de todos os arcanos do tarô representam a encarnação, mas possuímos 2 arcanos muito simbólicos em relação a isso. O arcano 15, o diabo, e o arcano 6, os enamorados, tá? O diabo, porque ele representa a dualidade do mundo material, a nossa vivência nesse mundo. E os enamorados, devido ao arcano falar de amor como símbolo de reconexão com o divino. Por isso o hexagrama, que é a estrela de 6 pontas, que mostra, né, a conexão com o inferior e o superior. Tem seu centro representando o nosso coração. A redenção teosófica do 15, representando o diabo, é o 1 mais 5. Nós temos o número 6, né, somando. A chave para a libertação do arcano diabo está no arcano 6, dos enamorados. Se a gente somar 15 mais 6, teremos o número 21, o arcano mundo, que representa toda a totalidade do tarô, que dá espaço para que o louco reinicie sua jornada em busca do fogo sagrado, o mesmo fogo que alimenta o trabalho deste alquimista, o trabalho espiritual do arcano mago. Então, o mago nos mostra que toda a jornada do tarô, tanto dos arcanos maiores como dos arcanos menores, contido neste arcano inicial, exige um trabalho alquímico, ou seja, um trabalho espiritual de consciência. Ou seja, tudo isso está interligado e conectado um ao outro. Agora vamos para a carta de número 2, a sacerdotisa. Este é o arcano do mistério e da sabedoria. A sacerdotisa está segurando um livro aberto no colo. Então, ela é portadora do conhecimento que contém neste livro. E este livro é como se fosse um mapa que aponta a direção da vida material. Contém todas as informações do mundo físico e metafísico. E esses conhecimentos são muito importantes, porque eles auxiliam quem está aqui na evolução da consciência. E esse livro está na direção do chakra esplênico, onde a mulher gera vida, né? E ao lado dela, podemos observar um ovo, que também simboliza a gestação. Porém, ao contrário do arcano imperatriz, que leva em seu ventre um bebê, a ideia da gestação da sacerdotisa está ligada ao processo demorado de formação de alguma coisa, assim como a gestação de um bebê. Leva um período.
como se fosse um processo de incubação que demanda tempo para estar pronto. A sacerdotisa também possui uma ligação com o nosso trabalho hercúleo, do nosso nascimento material. Quando saímos de um estado de luz pura e espiritual e viemos habitar um corpo com energia mais densa, no caso, na sua cabeça ela possui uma mitra que cobre a sua pineal e fecha o chakra coronário. Ela arquiva todo esse conhecimento, porque não é todo mundo que está preparado para este conhecimento. Por isso que originalmente este arcano significa silêncio, segredo. A sacerdotisa é um símbolo de pureza e da virgindade, tanto por suas vestes como por sua posição social, uma posição monástica. O véu também representa essa pureza e a sacerdotisa também é muito fiel aos seus compromissos religiosos. Bacana, né? Agora vamos para a carta número 3, a Imperatriz. Essa é a carta da criatividade, pois no ventre dela, ela dá uma nova vida, ela cria essa nova vida. A cruz do cetro é tripla, se vocês observarem, representando a Trindade, a comunhão do amor, assim como Vênus. O cetro é um símbolo de poder, e esse cetro termina em seu ventre, onde ela fecunda, mostrando todo o seu poder sexual ou uma energia cósmica de criação. A barra do vestido forma uma serpente branca no chão dominada, mostrando que a imperatriz utiliza a energia Kundalini de uma forma muito sábia. A coroa que cobre a matriz, um órgão espiritual feminino responsável por receber este novo ser que se fará carne em seu ventre, para ser o seu alquimista, que se falou muito sobre este lado espiritual da matriz. Na mão esquerda, ela carrega um escudo de proteção. E nele, nós vemos uma águia olhando para o passado, enquanto a imperatriz ela tem um olhar direcionado para o futuro. Isso nos mostra que é possível seguir, mas apenas se você souber lidar com o seu passado, ou seja, seguir sua vida nessa encarnação, tendo como base as vivências passadas. Os olhos da imperatriz são de cor verde, e essa é a cor da saúde e da eternidade. Podemos observar também uma folha verde na ponta do cetro. E essa cor também está presente no chão. No chakra laríngeo, uma fita vermelha, mostrando seu poder de expressão no mundo. A imperatriz é um arcano que expressa sua verdade interior, porque ela possui um triângulo bem ao centro de sua roupa. E este triângulo está apontando para o chakra laríngeo. Essa parte também possui uma estrutura com 12 triângulos que representa as 12 constelações zodiacais. Esse triângulo bem no centro, no chakra de coração, mostra a conexão dela com o amor, com o divino. Agora nós vamos para a carta de número 4, o Imperador, que é uma carta que fala do mundo material onde estamos encarnados. Nesse arcano, nós vemos o mesmo bastão que a imperatriz portava, mas agora o imperador segura ele firmemente na sua frente com a mão direita, a mão ativa, e ele olha fixamente para este objeto de poder. No chakra laríngeo, temos um ponto fechando este chakra, como se seu discurso fosse secreto. Porém, suas ações não são. Elas são claramente definidas, mostrando quem está no comando. No caso, ele. O imperador, ele. E ele está de pé ou se encontra sentado, na opinião de vocês. E aí? Ele está em triângulos, na verdade. Nem confortavelmente sentado e nem totalmente de pé. A direção dele está para o futuro, como se ele estivesse se estabilizando aqui agora, antes de avançar. Com suas pernas, ele forma o número 4, que representa o plano material. No alto da cabeça, ele possui um passo símbolo, maçom, que lida diretamente com a glândula pineal.
E o escudo que a imperatriz apoiava nas pernas, aqui na carta do imperador, ele se encontra no chão. Nesse escudo, nós temos uma águia e um ovo escondido. Também é ideia de concepção. E isso mostra que o imperador também possui um poder de criação. No colar que parece uma espiga de trigo, teremos 14 ramos, assim como a coluna vertebral do arcano 13. No meio do colar temos um broche em forma de cruz, bem no coração do imperador. A cruz é a união entre o espaço horizontal e o tempo vertical, ou a união entre o aqui e o agora, a terra e o céu. O imperador, ele é a autoridade nesse mundo material. E o poder dele no mundo material vem dessa ascendência espiritual que ele possui. Agora vamos falar do arcano número 5, o Papa, ou em alguns casos também o Hierofante, como se é conhecido também. É um arcano que fala da sabedoria sagrada, sobre a dualidade. Na mão esquerda deste pontífice, um báculo de 3 níveis, símbolo do ofício pastoral, da dominação do mundo material, espiritual e emocional. Na sua cabeça, ele possui uma mitra de 4 níveis, os 4 níveis da matéria. Na extremidade superior dessa mitra, podemos ver um círculo ou um ponto da unidade entre o céu e a terra. O Papa ou Hierofante é o mediador entre o divino e os homens. No manto dele, há um ponto central também localizado bem no chakra laríngeo, no chakra da expressão. Ele transmite esses conhecimentos sagrados. As mãos dele, que são um símbolo de ação, em cada uma delas podemos observar uma cruz, mostrando que o Papa atua dessa forma sagrada em suas ações. E suas ações são sagradas. A sua mão esquerda azul nos fala que ele toma suas ações como sendo o instrumento da vontade divina. E a mão direita, cor bege, que é diferente, tem 2 dedos fazendo o sinal da conciliação de Júpiter e Saturno, os 2 opostos. Ele concilia os 2 opostos. Ele é o soberano sobre a dualidade. Chama a nossa atenção o fato da barba e de seu cabelo serem brancos, mas a barba próxima à boca dele é azul. Isso mostra que o Papa profere palavras recebidas do alto. Na frente dele, podemos observar 2 discípulos, os 2 com o chakra coronário expostos. O da direita fazendo o mesmo movimento das mãos que nós vemos nos arcanos 1 e no arcano 15, indicando que assim como é em cima, também é embaixo. O da esquerda parece acenar, e no meio deles uma bola azul e branca, semelhante ao símbolo Yin e Yang, sendo os 2 opostos, que se unem ao Papa formando uma trindade. É um arcano mediador, gente? Entre o divino e os homens. Agora vamos à carta de número 6, que é os enamorados. Nessa carta, a gente pode observar um rapaz no centro com 2 mulheres ao lado dele. Ele olha para essa mulher da direita e eles se olham, ou seja, tem contato visual. Porém, a mulher da esquerda parece estar olhando para o vazio. Este é um arcano muito importante no tarô. Muitos ocultistas dizem que esse arcano representa a encarnação, que é onde utilizamos o nosso livre-arbítrio para escolher qual é o caminho que nós guiaremos essa experiência. Então, o caminho da evolução ou o caminho do apego ao mundo material. Esse arcano também possui uma forte ligação com a 6ª letra hebraica, que representa a união. Também tem ligação com a estrela de 6 pontas, o hexagrama, no caso, que representa a união entre o macrocosmo e o microcosmo. O centro do hexagrama representa o nosso coração, justamente onde o Cupido aponta sua flecha, e é onde a mulher com a coroa de flores também o toca. O Cupido, ele está à frente do Sol, mas o Sol tem um fundo branco, cor da pureza. É o aspecto luciferiano de nós mesmos.
12 raios vermelhos e 12 raios amarelos saem deste sol, somando 24 raios. Se fizermos o cálculo de 24 como 2 mais 4, teremos o número 6, o número dessa carta. Esse rapaz, ele se encontra sozinho no meio da dualidade. Ele precisa escolher por um caminho, tá? E a mulher, com uma coroa de folhas verdes, toca no ombro do rapaz, o chamando para a razão, para a consciência, enquanto aponta para o chão, a vida terrena, o aqui e o agora. Enquanto a mulher, com a coroa de flores, toca o coração desse rapaz, indicando que ele deve sempre se guiar por este sol interior que é o nosso coração, porque somente assim nós entraremos em harmonia entre o celeste e o material, ou seja, a dualidade. Bacana, né? Agora vamos para a carta, o arcano de número 7, que é o carro. O carro é o arcano que nos orienta para um direcionamento no mundo. O número da carta é o 7, representa a estrutura setenária, que nos liga com o divino e onde o divino se manifesta em nós. Por exemplo, os 7 chakras que nós possuímos, e quando bem trabalhado, né, eles despertam o fogo primordial, ou seja, o fogo dos deuses, e nos faz ganhar consciência. Observe que no 7 temos um número 8 oculto. Se colocarmos o número 7 de ponta cabeça junto ao 7 normal, forma-se o 8, quando a gente faz a ligação dos pontos. O mesmo 8 oculto que os cavalos formam, mostrando a dualidade. No meio deles, um símbolo que representa a unidade, ou seja, a importância da unificação. Neste arcano, também temos 7 olhos abertos. O olho do cavalo esquerdo está fechado. Os cavalos possuem uma cor azul clara, assim como o animal que tem na carta do louco. É a animalidade que está espiritualizada e vemos nitidamente que um é macho e o outro é fêmea, forçando o aspecto da dualidade. Eles carregam no peito um símbolo da pedra filosofal, da alquimia. E tudo isso nos mostra que foi dominado o instinto e alcançado a consciência. Sobre o personagem central, né, possuímos bastante detalhes para serem levados em consideração. Nós só conseguiremos ver a parte superior dele e tem uma barra vermelha na qual separa a energia inferior da superior. Está mostrando que a energia dos órgãos sexuais devem ser sabiamente usadas para alcançarmos a consciência. O governante porta nos ombros 2 insígnias, Urim e Tumim, no caso, né? Que são cristais que geram a expansão da consciência e a reconexão com o nosso eu superior. Temos também 2 rodas que estão tentando passar por um terreno difícil. Esse terreno representa o caminho social que todos nós temos que percorrer. E o âmbito familiar possui muito dessa influência nesse caminho, pois são nossos pais que nos orientam em relação a qual caminho percorrer. Porém, é sempre uma orientação de acordo com os padrões deles, enquanto cada um de nós temos um caminho único. E aí as rodas têm que passar por este caminho, né? Na parte de cima da carta, nós vemos um pano azul, né, contendo 12 estrelas que representam as 12 constelações zodiacais. Também em sua armadura podemos observar 12 bolinhas, representando a mesma coisa e a proteção que ele tem, tanto celestial quanto corporal. Na parte de baixo da carta, podemos ver 4 bolinhas indicando os 4 elementos. Na mão esquerda, podemos ver uma bola de cor branca e está estrategicamente colocada ali para não se mostrar totalmente. O círculo, ele é um símbolo da perfeição divina. E nesse caso, na mão do passado dele, né, na mão passiva, e está mostrando o aspecto perfeito das ações do passado deste personagem. O carro é o arcano que mostra a materialização do espírito, porém de forma bem direcionada.
Em resumo, ele é a espiritualização da matéria. Agora vamos para a carta de número 8, a justiça. Neste arcano, sendo símbolo da ordem, temos um aspecto assimétrico. Então, não temos uma ordem, um equilíbrio. Temos, na realidade, um desequilíbrio, o imperfeito. O pilar esquerdo é maior que o direito. Os construtores das antigas catedrais falavam que simetria é algo diabólico. De fato, a imperfeição é um aspecto humano. A perfeição é apenas divina, e nós podemos ver a manifestação da perfeição divina na matemática, na natureza. Contudo, isso pode indicar que este arcano fala da aplicação da justiça, mas isso seria no plano material. É a justiça sendo aplicada nesse plano onde temos a imperfeição. Esse personagem é muito humano. É uma mulher, os cabelos dela são cor de carne, seu vestido está tocando a terra, ou seja, o mundo material, um personagem terreno. O arcano pela primeira vez, um personagem olha nos nossos olhos, e como se estivesse analisando o aqui e o agora. Ela possui 2 balanças na mão, como se estivesse tentando equilibrar a dualidade. 2 balanças amarelas, que emanam uma luz azul, clara, da espiritualidade. A espada também é de cor azul clara. E a espada é um símbolo da ação, do poder. Mas na cor azul clara, mostra que ela separa perfeitamente o espiritual do material, o bem do mal. Na sua cabeça, ela tem o símbolo do 3º olho, mostrando sua conexão com o alto. Agora vamos para a carta de número 9, o eremita. Este arcano tem o corpo voltado para o futuro. As cartas do tarô são como quadros e não espelhos. Por isso, a direção dele é a direita, que é a nossa esquerda. A esquerda de quem está observando a carta, no caso, né? E justamente em sua mão direita ele carrega uma pequena luminária. E essa luminária ilumina o seu caminho futuro. A luminária é um símbolo de conhecimento, então seu caminho é de muita sabedoria. Observe a diferença de cores das suas mãos. A cor azul, que remete ao espiritual, está na mão que está voltada para o baixo. Essa mão segura um cajado, que também é símbolo da espiritualidade, e o cajado é o símbolo da Kundalini. É justamente com este cajado que ele utiliza para avançar este caminho ao futuro. O número da carta é o número 9, que simboliza a totalidade, e o 9 é o fim e é o começo. É justamente o 9º mês que um bebê vem ao mundo. O 9 do eremita, ele pode se referir ao término dessa vida terrena, desse ancião, e agora ele parte rumo a um mundo espiritual. E ele faz isso apoiando-se nesse cajado. Seus cabelos e barba são azuis, por isso este personagem ele é muito espiritualizado. O eremita é o arcano que se iluminou, ou seja, é aquele que está em consciência suprema. Mas para adquirir esse conhecimento, essa consciência suprema, ele teve que diminuir o seu ego e se desapegar do mundo material. Agora vamos para a carta de número 10, a Roda da Fortuna. Neste arcano nós temos 3 seres, 2 que fazem parte do movimento dessa roda e um que se encontra estável, parado, que não faz parte do movimento dessa roda. Tem a ver com a trindade, do aspecto superior à dualidade. E a esfinge está mostrando justamente isso. Ela mostra que ela é o ponto da unidade. Ela porta uma espada que é símbolo do cumprimento da lei e uma coroa de 5 pontas, né? Os 5 sentidos da consciência. Os olhos dela estão focados bem no centro da roda, onde temos uma manivela que faz essa roda girar. Desculpa, gente, é emoção. O centro representa o nosso coração, que é a peça-chave capaz de nos levar à unidade.
Na roda, você desce para a encarnação, enquanto o outro sobe para a desmaterialização. Esses seres representam a dualidade. Toda a estrutura da roda está apoiada no oceano, que é uma superfície muito instável, mas também o oceano pede que a gente mergulhe profundamente na mente para podermos alcançar a consciência. É uma profunda interiorização, um contato com os nossos sentimentos. Muito bonito, né? Agora vamos à carta de número 11, a força. Lembrando que eu estou seguindo o tarot de Marcélia, tá? Este arcano mostra a nossa energia vital. É a nossa energia a nossa energia vital, né? Se encontra em nosso coração. O leão na alquimia representa o sol, nossa principal fonte de vitalidade, que também representa o coração. O coração é o rei, pois é ele quem comanda a vida. Então, o órgão da força tem muita ligação com a nossa vida material, com o fato de estarmos vivos aqui. Ela possui 6 dedos nos pés, 6 pontos primeiros em seu chapéu, e o leão está mostrando 6 dentes, o 666, que significa prisão no mundo material. Entretanto, o arcano nos mostra como este personagem vivencia isso. Os pés dela tocam o chão, mostrando que ela interage com o ambiente que ela se encontra, que ela vive. Ao mesmo tempo, ela se espiritualiza nessa experiência terrena, usando a consciência. Isso nós vemos através do seu chapéu, como o chapéu do mago no arcano 1. Quando ela domina esse leão, ela domina suas paixões, e principalmente o ego. E esse é o primeiro passo para evoluirmos a consciência. Também é o primeiro passo para conseguirmos a capacidade de amar o próximo incondicionalmente. Agora vamos à carta de número 12, o enforcado. Este arcano é um outro personagem que faz um 4 com as pernas. E os pés do pendurado, que deveriam estar tocando o chão, eles estão em direção do alto. Quando estamos de pé, o nosso chakra coronário ele se liga ao celestial. E é nesse chakra que recebemos as informações do alto. O chakra básico, ele recebe as informações somente da Terra, para que possamos desenvolver a materialidade. E é muito importante isso para quem está vivendo no plano físico. Nenhum dos dois aspectos é superior ao outro, tá? Só temos que saber equilibrar isso. Entretanto, na posição que o personagem se encontra, ele está invertido. Ele inverte toda essa ordem. Ele está pendurado a esse galho. E esse galho de cima, esse galho, né, ele se apoia nos outros 2 galhos ao lado que estão com 12 cortes, mostrando a perda da vitalidade. Em seus bolsos podemos ver 2 luas crescentes, uma receptiva e uma ativa. Em seu calcanhar percebemos uma corda e ali vemos o símbolo de um círculo e um triângulo dentro, mostrando a ligação que esse personagem tem com a Trindade, a perfeição divina. Nos botões da roupa dele podemos observar uma analogia à árvore da Cabala. O primeiro botão, que está próximo da cabeça, tem um ponto no meio representando a criação. Depois os botões se alternam entre receptivo e ativo. No botão próximo ao umbigo, nós vemos um sol com 8 raios, próximo ao ponto da vitalidade. Em seguida, os botões se alternam novamente entre o receptivo e ativo. O 10º e último botão tem um quadrado com os braços e a cabeça, ele forma um triângulo invertido. O triângulo da água do hexagrama simboliza a descida dele para a matéria, por isso a inversão. Agora vamos à carta de número 13, a carta que se chama Morte, né? Muitos possuem medo dessa carta. Todavia, se soubessem seu real significado, com certeza perderiam este medo. De fato, este arcano significa uma transformação. Mas essa transformação sempre é a nível pessoal, ou seja, somos nós que fazemos essa transformação.
Não é uma transformação que vem do destino, algo que vem de terceiros que modificam. Neste arcano, possuímos elementos muito interessantes, tá? O esqueleto portando uma foice e vários corpos no chão. No mesmo bastão que guia o arcano do louco, também está presente nessa carta, junto ao esqueleto, tá? Mas esse bastão do esqueleto possui uma lâmina, e ele usa essa lâmina para desmembrar os corpos desses dois personagens da realeza. O homem e a mulher são a quintessência dessa dualidade, e eles reinam no plano terrestre. E as partes desses personagens estão espalhadas por este lodo, né, que representa a inconsciência. Né? Os alquimistas chamavam isso de negredo, que é algo físico e espiritual também, pois o processo de evolução da consciência começa pelo plano físico. Né? Quando estamos no negredo, o nosso corpo reflete essa condição, e muitas vezes isso vem através de doenças ou processos de sofrimento. Os alquimistas separavam os princípios constituintes do corpo físico e também do corpo sutil, e depois eles juntavam a esse processo, eles levam ao restabelecimento físico, né? Depois dessa separação. Aí sim, juntavam, e esse processo, como eu disse, leva ao restabelecimento físico, e também é um processo que leva à consciência. Só que este processo ele também envolve a separação das duas energias dentro de nós, a energia masculina e a energia feminina, que depois nós uniremos na androgenia, e isso acontece no chakra coronário. Por isso que o processo de consciência ele vem através disso, e também através de nossos corpos, porque essas energias masculina e feminina estão justamente nos chakras, e os chakras são ligados tanto à parte hormonal quanto física. É como o processo da flor de lótus, que se abre ali no meio do lodo. E essa morte desses dois personagens é muito mais uma morte iniciática do que uma morte física. É a morte da inconsciência para o nascimento da consciência. Né? Qual ser ficaria com um semblante tão pleno como a foice te açoitando aos pedaços? Essa morte deste arcano é mais uma alegoria para representar essa ideia de morte da inconsciência para o nascimento da consciência. Eles estão bem passivos, né? Eles estão de acordo com este processo, pois sabem que é para seu próprio bem. Por isso, esse arcano simboliza a separação do passado, que é finalizado e vem um recomeço. O próprio esqueleto se encontra voltado para o passado, para a esquerda. E tanto o arcano da morte como o arcano do louco, eles possuem uma ligação. Os dois também portam um bastão, mas além disso, um deles tem nome, mas não tem número. E o outro não tem número, mas não tem nome. E os dois se complementam, pois são dois arcanos que nos levam a um novo rumo. Esse esqueleto é de cor carne, ou seja, ele é um elemento vivo. Então, nós temos dois ossos. E um desses ossos possui 7 furos, lembrando a flauta do deus Pan, conhecido como Saturno, o representante do tempo cronológico da colheita, de tudo que plantamos. O Saturno é um elemento que nos mostra que temos nessa vida material para tomarmos consciência. A dualidade nas cores do esqueleto, vermelho e azul celeste, né, um azul celeste, mostra que além dele ser um elemento vivo, ele está entre as duas realidades, física e espiritual. E ele usa os propósitos elevados para fazer a separação do negredo, e os próprios seres farão a união. Na cervical, nós vemos uma flor vermelha mostrando o movimento dos 4 elementos no chakra laríngeo. Estão ele usando o verbo de forma muito ativa, lembrando que o verbo é uma vibração, é o som.
e sempre deve ser bem utilizado, pois o verbo é um fator de materialização. O que falamos é o que vai se manifestar para nós, mas o processo que fazemos na coluna vertebral é muito importante, pois é na coluna vertebral que faremos o fogo sagrado subir para que possamos manifestar de forma muito sábia o verbo. Ele possui 14 vértebras bem aparentes e estão mostrando claramente o propósito do fogo sagrado. Os pontos vermelhos nas juntas e na base da coluna da parte superior são os pontos energéticos. São pontos muito importantes, pois nos dão a mobilidade para que possamos agir. Também é uma carta de muita ação, pois nós operamos a mudança e ela é operada de uma forma muito ativa para nós. Somos nós que fazemos a nossa transformação interna. Então, eu não sei por que esse medo da carta da morte. Eu acho ela linda, perfeita, né? Então, vamos lá para a carta 14. É a carta do equilíbrio, né? Vamos ver se eu estou bem também nesse equilíbrio. A carta da temperança. É o arcano que fala do trabalho alquímico. Um trabalho em que se exige tempo, que envolve o equilíbrio interior, e esse equilíbrio interior vem através do caminho do meio, o caminho da unificação com o todo, o caminho do centro. Então, neste arcano, nós temos um anjo que toca o solo, mas que pode partir a qualquer momento para o céu, pois ele possui asas de cor azul celeste. Os olhos são amarelos e os cabelos também. Isso mostra que ele é um ser de muita luz espiritual, ou seja, de muita consciência. Os quadris se movimentam para os lados enquanto o anjo troca, né, as águas dos cântaros de um lado para o outro. É um trabalho ativo dos chakras inferiores que ativam a Kundalini, e isso faz com que o fogo sagrado se manifeste, e então conecta o personagem com o divino. A água representa essa energia sagrada e flui entre os dois cântaros e mostra que não se desperdiça nenhuma gota nesse processo. Elas até se entrelaçam ao meio, né? No chakra frontal se encontra uma flor representando o trabalho consciente, e na parte inferior do vestido, próximo aos pés, podemos ver duas cobras se entrelaçando de cor amarela, iluminadas, nos indicando o casamento sagrado entre as energias masculina e feminina. O vestido possui duas cores, azul passivo e o vermelho ativo, mostrando a polaridade na altura e na altura do chakra cardíaco, possui ali 4 triângulos representando as 4 letras sagradas do divino. O círculo seria o sol interior, ou seja, o coração, que nos conecta com a força mística, representando ali a trindade do triângulo. E a manifestação disso é o amor divino, sendo vivido no carnal. Podemos ver que o amor divino, essa força mística, se manifesta no carnal, pois no peito dela é cor de carne. O sapato do anjo, ele está tocando a letra N, a 14ª letra do nosso alfabeto, assim como o número da carta, a 14ª carta. Esse sapato é de cor roxa, resultado da união entre as cores vermelha e azul do vestido do anjo. Isso mostra que o trabalho para se alcançar o céu, sendo que o céu é mais um estado interior do que um local físico, ele começa no plano material, através do nosso corpo. Quando unimos as duas polaridades, representando as duas cores, vermelho e azul, representando a nossa energia que temos, ativa e passiva. Este arcano nos mostra que o sutil, o divino, ele está em harmonia com o material. Ele é o equilíbrio perfeito. Por isso, esse arcano significa saúde, cura, harmonia, consciência, moderação. E no arcano da estrela, nós veremos os mesmos cântaros que o arcano temperança contempla. Está desprezando essa energia no rio, desperdiçando também. Mas primeiro vamos para a carta 15, a carta do diabo, né? Como já vimos na carta da morte, o louro da consciência representa a nossa ignorância, que depende de um trabalho interno, químico, para que a gente possa alcançar a luz, e o diabo
é o portador dessa luz. Ele possui na mão esquerda uma tocha, o fogo, a energia criadora do universo, e é uma figura nua, que está sem pudor. Seu órgão sexual masculino à mostra e os seus seios femininos nos mostrando que a libido é a nossa chama vital. Acho maravilhoso. Que nos conduz, a ser criadores também. É o que nos faz gerar uma nova vida. Ele é um ser andrógeno, que representa a união da dualidade. A dualidade está sendo representada por estes dois seres que estão presos a ele. Eles, pisam em um terreno escuro, mostrando que eles estão na inconsciência da dualidade terrena, e a parte superior deles, a cabeça que representa a consciência, está presa por uma corda ao anel azul no globo que o diabo está pisando. Como se esse globo representasse esse planeta que esse diabo reina, dominante. Afinal, ele é o soberano nas questões materiais, Então, suas consciências estão presas, bloqueadas. Enquanto eles estiverem presos a esse globo, estarão presos, ao diabo. Eles precisam se libertar disso para alcançarem a consciência. Este arcano representa a vivência da nossa encarnação, pois quando nascemos no nosso corpo físico, nós temos características inerentes a ele, tá? Libido, os hormônios, dentre outras características da espécie humana, que faz com que a gente consiga viver neste mundo material. Enquanto estamos aqui, não adianta ligarmos a materialidade. Entretanto, não podemos viver ela ao extremo, negando a nossa essência. Devemos ter o equilíbrio. E este equilíbrio vem mediante as escolhas que fazemos aqui. Podem ser escolhas que nos elevam espiritualmente, ou escolhas que nos limitam ainda mais a nossa consciência, que nos prende ainda mais à matéria. Importante sabermos que aqui, neste plano, que ocorre a justiça. E é aqui que viveremos as experiências que são a colheita das nossas atitudes, ou de nossas escolhas passadas. Aqui também é uma nova oportunidade para fazermos escolhas mais certas. Por isso, não podemos negar o mundo material. Temos que saber viver nele. Essa é a realidade. Aceita que dói menos. Agora vamos para uma cartazinha difícil que todo mundo também treme na base, que é a carta da Torre. É o arcano 16. E esse arcano nos mostra uma mudança de estrutura que no fundo é uma libertação. No tarô de Waite, ele diz que este arcano representa o fim da materialidade. E neste tarô, no tarô de Camoá, podemos ver uma espécie de fogo multicolorido, ou algo assim. Se observarmos bem, no canto tem um sol, e é deste sol que vem essa luz. O sol, ele sempre foi adorado como uma representação do Deus, pois é ele que nos dá a vida. E essa luz que vem do sol, ou este fogo, retira a coroa que cobria o topo da torre. Essa torre está querendo representar o nosso corpo, o nosso templo que recebe essa luz divina e abre o nosso chakra coronário para a consciência. E então ocorre uma mudança da estrutura que nos liberta. Rompemos com a inconsciência e agora estamos livres para o novo caminho da consciência. No chão podemos ver 2 pepitas de ouro, representando o ouro alquímico, que simboliza o trabalho realizado de transmutação. Quando transformamos o chumbo em ouro, um exemplo aí bom para isso. Temos 2 personagens, um em queda e o outro saindo por uma porta verde que tem a lua desenhada. O verde é a cor da eternidade e a lua é o símbolo do movimento cíclico, a energia feminina que traz para o nosso plano uma nova vida que vai viver experiências terrenas baseadas no seu passado. Tudo isso para que a justiça seja feita. Como essa nova vida possui um tempo cronológico, nós depois morreremos. No momento oportuno, retornaremos e isso mostra esse movimento cíclico. O ramo
que ele toca tem 6 folhas verdes, uma representação do selo de Salomão, que é uma união entre o divino e o terreno. Já o outro toca o ramo triplo, mostrando sua conexão com a Trindade, Sofia, Eva e Lilith. Ao redor temos 37 esferas, mostrando que essa luz cósmica se espalhou por todos os lados e atinge a tudo e a todos. 37 graus é a temperatura normal de um ser humano. Quando elevamos a temperatura para maior que isso, estamos com febre. E no nosso corpo, o elemento fogo se manifesta. É uma forma de nos reconectarmos com o nosso espírito, e esse arcano da torre nos mostra justamente isso, a conexão espiritual. Então, não se assuste com os rompimentos da torre. Esses rompimentos podem até nos deixar atormentados, e deixam, que abalam todas as estruturas. Porém, certamente nos colocarão no caminho correto. Com a torre, nós nos libertamos para o caminho da consciência. Contudo, vamos ao arcano 17, a estrela. É o arcano onde nos conectamos com nossos deuses interiores. Nessa carta, observamos uma mulher nua, ajoelhada e próxima a um rio, com 2 jarros, os mesmos jarros que vimos no arcano temperança. Aquele trabalho alquímico da temperança agora volta-se para a natureza, e aqui entramos em conexão com ela. De um dos cântaros sai um líquido azul, espiritual, e do outro um líquido amarelo, o ouro alquímico, fruto do trabalho da transformação interior que fizemos no arcano temperança. Em sua testa temos uma meia-lua, mostrando a recepção da consciência. Abaixo do umbigo tem uma boca. A 17ª letra do alfabeto hebraico significa boca. A boca que expressa o verbo dos deuses que criaram a realidade. O número do arcano estrela é o 17. Na parte de trás do personagem tem a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Um pássaro ibis que para os egípcios era Binor, ou a fênix. Essa ave representa a energia criadora e é símbolo do planeta Vênus, a estrela da manhã, que precede o sol que está vindo ao mundo inferior para anunciar a boa nova aos vivos, um novo dia, e assim realizar a nossa fé no divino. Vênus, representação da deusa, do amor, só é alcançado, no caso, se o trabalho de transformação interna for feito de forma muito dedicada. Exige que voltemos a nossa atenção ao nosso ponto de luz, o coração. No céu há 8 estrelas. O 8 é o número da perfeição. Ele remete ao símbolo do infinito. Essas estrelas possuem um ponto central, mostrando o centro do universo de onde se originou tudo. A energia emanada deste ponto central do universo alcança a Terra e retorna para si em seu ciclo infinito. É para este ponto que devemos voltar a nossa consciência, e é através de nosso coração que chegamos a esse ponto. O fluxo energético do nosso chakra cardíaco passa pelo nosso chakra humeral, nas costas, e este fluxo é um círculo fechado em formato de símbolo do infinito. É através desse ponto central do infinito que nos conectamos com o ponto central do universo. O portal entre os 2 mundos. Ele é acessível a todos e a porta desse portal é o nosso coração. Mas para isso é preciso a mesma pureza que o personagem da carta tem. É preciso se despir de qualquer adorno social, se conectar com o nosso estado mais puro. É importante também dizer que essa mulher apoia seu joelho em uma espécie de tábua vermelha e ela aceita a sua encarnação. Muitas vezes estamos desconexos com a vida no aqui e no agora e ficamos a todo momento querendo voltar para onde viemos.
Não desperdice a sua encarnação com esses pensamentos. Aceite a sua vida e enxergue a justiça em tudo. Às vezes colocamos a culpa de algo ruim que vivemos no outro, porém devemos sempre chamar a responsabilidade para nós. As nossas relações com familiares, amigos, parceiros, e é a nossa chance de se transformar. A chance de se transformar chumbo em ouro. Uma grande chance de transmutação. E as pessoas apenas estão nos dando a chance de oportunidades para isso. Eu vou ter que fazer a parte 2, porque o tempo aqui está acabando. E eu vou postar esse vídeo aqui agora, esse podcast. E eu farei a parte 2 agora mesmo, tá bom? Para vocês.